Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos para mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Mecânica dos Fluidos. Esta é a aula 16, Equação da Energia para Regime Permanente, parte 4. Bom, essa é a aula 16, Equação da Energia para Regime Permanente, onde a gente vai estar falando a equação da energia para um fluido real, com e sem máquina, e a equação da energia para diversas entradas e saídas. A gente comentou alguma coisa sobre isso na última aula, mas no geral não tem maiores dificuldades não. Bom, antes da gente começar, propriamente dito, vamos à nossa revisãozinha. Equação de Bernoulli é a equação de energia para a situação mais simples, sem máquina, sem perda, fluido incompressível, fluido ideal, sem viscosidade, e por aí vai. E a partir da equação de Bernoulli a gente vai complicando, digamos assim, trazendo para mais próximo da realidade. Bom, a equação de Bernoulli é essa famosona aí, Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. A gente pode chamar isso de H, então H a gente falou na primeira aula da energia aí, da equação da energia, é uma parcela de energia de pressão, uma parcela de energia cinética e uma parcela de energia potencial. O H é chamado altura de energia ou altura manométrica, ou carga, energia de carga, sei lá, o mais comum que a gente vê mesmo é a altura de energia. Bom, a gente viu que para a bomba, a equação de Bernoulli fica H1 mais HB igual a H2. A gente até comentou na aula anterior que a bomba é o equipamento que fornece energia para o fluido. Então tem H1, a energia se mantém constante, teoricamente. Chega na bomba, ela ganha mais um pouco de energia e chega em 2. Então eu tenho essa composição. No caso da turbina, acontece o contrário, eu tenho a energia constante, chega na turbina, ele extrai energia, então é menos, e eu chego em 2. Passando para o outro lado da equação, fica H1 igual a H2 mais HT, que seria a altura manométrica da turbina. Bom, vamos então para o objeto da nossa aula, a equação da energia para um fluido real. O que é um fluido real? É aquele de verdade, aquele que o efeito da viscosidade é significativo. E isso vai valer para a maioria dos casos, A equação de Bernoulli ela é aplicável praticamente, mas em situações bastante restritas, e basicamente é para a medida da vazão de um escoamento. Bom, então vamos considerar agora os efeitos da viscosidade, mantendo as hipóteses anteriores, de regime permanente, fluido incompressível, propriedades uniformes na seção e sem troca de calor induzidos. Então não tem troca de calor, continua incompressível, continua regime permanente. Bom, da equação de Bernoulli a gente tem que H1 é igual a 2, ou seja, a energia em 1 é igual à energia em 2. Bom, então está aí o mesmo tubo de corrente, nosso poderia estar chamando de volume de controle. Então eu tenho H1 na seção 1, eu vou percorrendo H2, só que o que acontece de verdade? Eu tenho a viscosidade, a gente falou lá nas primeiras aulas sobre a viscosidade, e a viscosidade ela é a propriedade que nos traz a informação da dificuldade maior ou menor de um fluido se escoar. Então quanto maior for a viscosidade, maior vai ser a perda que eu vou ter em função dela, por atrito. Ou seja, a gente falou lá que o fluido ele trabalha em camadas, então eu vou tendo cisalhamento entre as várias camadas e isso vai consumindo energia. Então parte dessa energia, parte da energia que eu tinha em 1, ela se perde no caminho. Então ela vai para algum lugar. Então a minha equação vai ficar H1, eu perco alguma coisa pelo caminho e chego em H2. Então seria H1 menos as perdas que eu perdi. Alguns livros eles usam o símbolo lá daquele somatório de perdas de 1 a 2. Alguns livros, que é o caso do Frank Brunetti, usa HP1, 2. Então a nomenclatura é indiferente. Aí a mesma história da turbina. Então eu passei para o outro lado. Então vai ficar H1 igual
a H2, que seria a equação de Bernoulli, mas eu perdi alguma coisa para o caminho. Então é HP12, que é H as perdas de 1 até 2. Bom, HP1 e 2 é a energia perdida entre 1 e 2, devido principalmente ao atrito que eu tenho. Então a gente falou lá de princípio da aderência lá no comecinho, na aula 2, se não me engano, aula 3, por aí, eu sempre falou nessas duas aulas. E através do princípio da aderência a gente tem que o fluido em contato com a parede do tubo vai ter a velocidade da parede, nesse caso zero, relativo, se for comparar com a velocidade de escoamento, e eu vou tendo como se fosse um carro no parado errado numa avenida, ele acaba atrapalhando as faixas mais próximas do canto, que acabam influenciando as outras faixas. Isso é bem comum em cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai, né? Então, um camarada para estacionado errado, ele vai atrapalhar. Seria mais ou menos essa analogia que a gente faz aqui. Bom, daí é intuitivo, né? Lembra que eu falo, eu sempre falo, né? Não sei se você assistiu às aulas anteriores, mas se você não assistiu, assiste aí para você, né? Que as aulas elas têm uma certa sequência. Bom, o que acontece? A gente comentou que essas aulas elas são intuitivas. Então o que a gente acabou de falar é intuitivo. Até então eu tenho a equação de Bernoulli, a equação perfeita, sem perdas, né? Que não existe na verdade. E aí eu estou considerando que o que acontece de fato, que são as perdas. Então, nesse caso, H1 é igual a H2 mais as perdas. E se eu tiver a máquina? Vai depender da máquina que eu tenho, obviamente. Né? Então, se for uma bomba, vai ser aquela mesma história. Estou percorrendo, então saio de H1, estou percorrendo, cheguei na bomba. O que a bomba faz? Ela entrega energia, ela fornece energia para o fluido. Então, H1, cheguei nesse ponto, mais HB, igual cheguei a H2. Só que nesse meio tempo eu perdi também energia entre 1 e 2. Então é o somatório de perdas. Então veja que não mudou nada, né? A única coisa que eu estou agora considerando a perda de carga, que a gente chama de perda de carga, que são as perdas, seria como se fosse, entre aspas, um rendimento do escoamento. Né? Então quanto maior for a velocidade, a gente vai falar isso lá em cálculo de perda de carga, né? Que tem alguns métodos. E um deles a gente vai estar mostrando que a velocidade influencia diretamente a perda de carga. Então a perda de carga é proporcional ao quadrado da velocidade. Então se aumentar um pouquinho a velocidade, a perda de carga aumenta bastante sensivelmente. Bom, no caso da turbina é a mesma coisa. H1, eu chego na turbina, eu tenho a extração, tira a energia do fluido. Então menos HT igual a H2 mais as perdas. Né? Ou da forma como a gente escreveu aí, já simplificando, H1 igual a H2 mais HT mais as perdas. Essa é a equação do fluido real com a máquina, seja ela bomba ou seja turbina. Eu particularmente prefiro trabalhar com essas equações dessa forma do que colocar o P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G, aquela coisa. Por quê? Porque fica aquela equação desse tamanho gigante e aí a gente acaba se perdendo. Então, basicamente, eu gosto mais de trabalhar com essas fórmulas. Aí eu, a parte, detalho quem é H1, quanto vale, depois eu detalho H2. E essa metodologia ela vale quando eu tiver múltiplas entradas e múltiplas saídas, que a gente vai estar falando. Aí você tem várias entradas, várias saídas, você soma tudo e aí você tem um resultado final, que é o que acontece na verdade, né? A maioria dos casos eu tenho uma bomba que alimenta várias caldeiras, uma bomba que alimenta vários equipamentos, né? Então isso a gente começa a chegar próximo da realidade que acontece de fato aí nas indústrias e nos projetos. Bom, HAP1 2 é chamado perda de carga. Então falou de perda de carga, a gente está falando de perda de energia, que isso acaba sendo caracterizado ou acaba sendo evidenciado pela diminuição da pressão. Mas não é diminuição de pressão não. É principalmente isso, mas quando eu tenho mudança de seção na tubulação, pode ser que às vezes eu vou estar aumentando a pressão por causa de um aumento, por exemplo, de diâmetro de uma tubulação. Eu aumento a pressão porque a velocidade cai, a energia tem que ser constante. Então tem que ficar bem atento a isso. Então a perda de carga é perda de energia
que se caracteriza principalmente pela diminuição de pressão de escoamento, mas isso não é uma regra 100%. Então guarda que perda de carga é perda de energia do fluido, disponível do fluido. Bom, e a potência dissipada? A gente falou lá quando a gente falou de máquina, né, da equação da energia de máquina, se não me engano, a parte 2, que a potência era ρg, ou gama, da forma como a gente acabou de colocar, vezes Q, que é a vazão, vezes o H. No caso, a potência dissipada pelo fluido vai ser a mesma coisa, só que ao invés de ser da bomba, vai ser do fluido, né, do que eu perdi. Então, só estou trocando a energia de HB ou de HT, né, do caso de turbina, para HP1 e 2. Então, essa é a energia, ou é a potência que eu estou perdendo. Veja que a gente começa a falar que potência, fala de energia, fala de trabalho, tá tudo relacionado, como eu comentei. Então assim, o que eu tenho lá? Eu tenho a força é Newton. Bom, se eu pego a força e aplico essa força num determinado objeto que se move numa distância numa distância qualquer, eu passo a ter um trabalho. E esse trabalho nada mais é do que energia. Então eu posso falar Newton vezes metro, ou posso falar Joule. E se eu pego e falo, mas quanto que eu gasto esse trabalho? Ele se repete continuamente. Então eu tenho a relação tempo. E aí eu tenho então Joule por segundo, ou Newton vezes metro por segundo, que nada mais é do que o watt. Então assim, potência é energia no tempo. Então, quando a gente fala do quilowatt-hora, a gente está falando do quê? Da energia elétrica. Então, qual foi a potência que eu dissipei numa hora? Então, como eu comentei, está tudo uma coisa relacionada à outra. Bom, os métodos de perda de carga a gente vai estar falando em aulas para frente, não sei exatamente ainda que eu não terminei, mas logo logo a gente vai estar falando aí de como calcular a perda de carga. Existem várias maneiras, né? E uma delas é a maneira mais universal, que é o que a gente vai estar abordando um pouquinho mais para frente. E existem outras maneiras dependendo das características do fluido, coisas desse tipo assim. Bom, e qual que é a interpretação da perda de carga? Se a gente for ver os conceitos, a gente falou que não tinha perda de carga, eu não tenho troca de calor. Mas veja, se eu saio do ponto 1 e vou para o ponto 2 e nesse meio tempo eu perco energia, e eu perco energia por causa da viscosidade, e a viscosidade nada mais é do que atrito entre as várias velocidades que eu tenho. Lembra que o perfil de velocidades, né? Então eu tenho na parede a velocidade zero até a velocidade máxima no centro. Então eu tô perdendo por atrito. Se você esfregar uma mão na outra, o que vai acontecer? Vai esquentar. Então na verdade, de verdade mesmo, eu tenho um aquecimento, né? Mas muitas vezes a gente não consegue medir esse aquecimento. Então que é o que a gente está mostrando aí, o Qzinho nessa figura. Mas assim, é só para a gente está comentando que a partir do momento que eu começo a considerar a perda de a transferência de calor do fluido, e eu tenho que levar em consideração também a energia interna, aí eu chego lá em termodinâmica. Então, assim, o final do desenvolvimento da equação da energia da mecânica dos fluidos é a primeira lei da termodinâmica. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe e vamos deixar para estudar termodinâmica lá na termodinâmica, obviamente. Como eu falei, as coisas estão relacionadas de um modo geral. Bom, equação da energia para diversas entradas e saídas. O que vai mudar? Praticamente nada, gente. Por quê? O que vai acontecer? Eu já coloquei até a imagem mais geral aqui. O que eu tenho? Eu tenho várias entradas, 1, 2 e 3, poderia ter infinitas. Tem um escoamento principal, passa pela máquina e tenho várias saídas. O que vai mudar nisso? Vai mudar a complexidade do problema? Um pouco, mas vai aumentar principalmente o trabalho que você vai ter, né? Porque de um modo geral é isso que acontece nas instalações de bombeamento, nas instalações de modo geral de ar condicionado, de ar comprimido ou de gás. Você vai numa empresa química, você vai ver lá diversas tubulações de nitrogênio, de outros gases também que fazem parte dos processos ali de fabricação e por aí vai.
Então, não vai mudar muita coisa. Então, quando eu falei numa tela agora há pouco aí, que eu particularmente prefiro ficar lá, que H1 mais HB é igual a H2 mais as perdas, por exemplo, no caso da bomba, se você manter essa mesma metodologia, ao invés de ser H1, vai ser H1E que está aí, H2E, H3E e por assim por diante. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter que pegar somatórias das energias na entrada, vai ser igual a somatória da energia na saída, e no caso ali, mais as perdas que eu tenho, mais as máquinas, ou menos, né, se for dependendo do tipo de máquina que eu tenho no meu sistema. Então, assim, de um modo geral, no caso de turbina hidráulica, é mais comum você ter uma tubulação por turbina, mas pode acontecer de você ter uma tubulação só para duas turbinas. Então depende, né? Você vai trabalhar com uma com outra e por aí vai, né? Mas de um modo geral, a metodologia ou o raciocínio não vai mudar. Então aqui, nesse caso, eu vou ter, então, de novo aqui, né, com essa figura, somatória das entradas, das energias de entrada, aí eu vou percorrendo o caminho. Cheguei no equipamento. É uma bomba? Então vai ser mais a energia da bomba ou mais as energias das bombas, se for o caso, né? Pode ter várias também. E depois eu vou chegando para saídas, várias saídas, e é óbvio que eu tenho as perdas de carga nesses trajetos, né? Nesse caso, nesse exemplo que a gente está mostrando, a gente teria que calcular 3 perdas de carga na entrada, né? Nesses 3 trechos, depois o trecho maior, e depois esses 3 trechinhos menores na saída. Bom, pessoal, a gente chegou então ao final desta aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero aí, aguardo, né, sugestões. Mais algumas aulas a gente finaliza mecânica dos fluidos, e aí eu já estou começando a ver quais serão os assuntos que a gente vai estar abordando um pouquinho mais para frente aí. Você pode mandar no e-mail, no YouTube, no contato aqui embaixo, ou lá no Facebook. Beleza, pessoal? Obrigado aí e até a próxima.